Olá, então, temos essa aula sobre análise da renda, analisando os impactos da política fiscal, da ação do governo, em seus gastos e nos impostos sobre a renda. Eu sou o professor Rubens Ramos e essa aula tem duração de cerca de 8 minutos. Essa aula é a quarta do conjunto de 4 aulas. Inicialmente vimos como se comporta, como funciona o consumo, poupança e investimento. Depois vimos como a renda se determina pelo consumo, investimento e poupança. E, finalmente, a teoria do multiplicador. Nessa aula veremos, então, o impacto da política fiscal, da ação do governo sobre a renda nesse contexto dessa teoria. Vamos ver aqui, então, como é a atuação do governo em gastos e impostos. Veremos o impacto dos gastos do governo na renda, no PIB, e o impacto dos impostos no PIB. Como vimos antes, os gastos do governo, G, têm um impacto no lado da demanda agregada e, portanto, um aumento do gasto do governo tende a produzir um estímulo no investimento e no aumento da renda nacional, aumento do PIB. Por sua vez, os impostos têm impacto no lado da renda e o aumento de impostos tende a reduzir o consumo ou a poupança e a deprimir, então, o investimento e a renda. Usando, então, a ferramenta gráfica que viemos usando até agora, veremos, então, o efeito dos gastos do governo na renda. Vamos ver, então, a situação inicial. Temos nossa configuração de economia nacional, dado com consumo e investimento, com o acréscimo da presença do governo e seus gastos. Vamos ver, então, que o deslocamento dessa curva sobe com o aumento do gasto do governo, resultando, então, no novo ponto de equilíbrio, onde consumo, investimento e gasto do governo vai se igualar àquela reta de 45 graus da renda. Então, esse ponto, novo ponto de equilíbrio, compõe, então, a configuração envolvendo o consumo, o investimento e os gastos do governo. Vejamos o que acontece quando há uma redução dos gastos do governo e seu impacto na renda, no PIB. Partindo, então, da nossa configuração inicial de economia, composta de um nível de renda, de equilíbrio e a consequente demanda agregada de consumo, investimento e governo, uma redução dos gastos do governo vai produzir um deslocamento para baixo da curva total da demanda agregada, levando, então, a uma redução da renda. Vemos assim que, em certa situação, se tudo mais mantivesse igual, a redução dos gastos do governo tende a ser um fator a deprimir a renda, a reduzir o PIB. Vejamos agora o efeito dos impostos sobre a renda nacional. Vamos ver, então, inicialmente o efeito dos impostos na rede nacional através do efeito de que esse imposto reduz o consumo. Tendo como ponto de partida a nossa reta de consumo e de consumo e investimento, a incidência de impostos atuando sobre o consumo vai provocar uma nova reta de consumo, C', que é igual ao consumo sem impostos menos os impostos, e essa redução, essa descida da reta C' também vai provocar, na mesma proporção, dado o investimento se mantendo, a uma descida da reta C' mais I, a nova reta C' mais I, que vai cortar a curva de equilíbrio de 45 graus em novo nível de renda menor do que o anterior. Vemos assim que a criação de impostos tende a produzir uma redução da renda quando esse efeito se dá no consumo. Mas os impostos, além de reduzirem a renda do consumo, também podem reduzir o nível de poupança. Então, veremos agora o que pode acontecer quando também ocorre a redução e impacto dos impostos no nível de poupança da sociedade. Temos então que uma redução da poupança devido aos impostos provoca então a redução da possibilidade do investimento, limitando o investimento. Então, a curva final é ainda mais rebaixada, com impactos na renda pela redução da renda do PIB. Então, a incidência dos impostos é um fator a provocar uma redução, a deprimir o crescimento do PIB. Vamos ver agora o efeito conjunto da atuação dos gastos do governo
e dos impostos na renda nacional. Vamos considerar a nossa situação inicial, com ponto de equilíbrio da renda, onde C mais I igual a C mais S, com as duas curvas, a curva de consumo e a curva de consumo mais investimento. Ao aplicarmos impostos, temos então uma nova curva C', onde C' é menor que C, dado que C' é C menos os impostos que reduzem o consumo. E se o nível de investimento for mantido o mesmo, a curva C mais I vai deslocar-se em direção à curva C' mais I, abaixo da posição anterior, levando também o nível de renda de equilíbrio para uma posição abaixo da inicialmente estabelecida. Se agora tivermos que aquele imposto gera um gasto de governo G igual ao imposto em equilíbrio fiscal, a soma de C' mais G vai ser justamente a curva de consumo anterior, retornando então a curva C' mais I para a posição original, C mais I, retornando a renda para a sua posição inicial. Então, o que vemos que quando o equilíbrio fiscal é mantido, as duas forças se contrabalançam, resultando então na manutenção do nível de renda inicialmente estabelecido. Assim, temos que, na análise sem governo, C mais I é igual a C mais S, e o nível de renda vai ser definido pela inclinação da propensão marginal a consumir, mais o nível de investimento que os empresários definem. E a ação do governo, se em equilíbrio fiscal, tende a manter esse estado de coisas com o mínimo de intervenção ou de interferência na economia. Vimos nessa aula, então, que os gastos de governo atuam do lado da demanda agregada e G comporta-se como C em seu efeito sobre a renda, Y. Por sua vez, os impostos atuam no lado da renda e T tende a levar o consumo a um nível menor do que inicialmente, mas também pode levar a poupança a menor do que inicialmente e, em consequência, também levar a um investimento menor do que o inicial. Todavia, quando o orçamento está equilibrado, G igual a T, temos a tendência a ter o mesmo nível de renda como se não houvesse intervenção do governo. É claro que a ação do governo, em termos de capacidade de gastar de modo eficiente, não é correta, porque o governo tende a não ser eficiente em seus gastos, portanto, a sua intervenção não é totalmente inócua, provocando uma redução da eficiência macroeconômica geral. E encerramos aqui, então, essa quarta aula de análise da renda, enfocando a política fiscal, os gastos de governo, os impostos e seus impactos na renda. Eu sou o professor Rubens Ramos.